Você, mulher, vem comigo. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, 80% das mulheres têm medo de dirigir. Você sabia disso? Você tem medo? Uma porcentagem alta que pode se tornar uma fobia, que tem nome, amaxofobia. Um problema emocional comum, mas que pode ser resolvido. Para falar com a gente de como acabar com esse medo, fazer com que muitas mulheres atravessem as estradas por aí com seus veículos, eu convido a criadora do método Mulher no Volante, Valéria Aguiar. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Valéria. Que prazer estar aqui. Prazer é nosso ter você aqui, que a gente conseguiu fazer com que você estivesse nesse momento aqui, porque você não mora mais no Brasil, né? Não, eu moro em Lisboa, mas vim visitar minha família no Rio de Janeiro depois de 2 anos por causa da pandemia. E aí foi nesse momento que a produção me chamou e falei, eu estava na hora certa, no lugar certo, e que bom que eu tô aqui hoje. Que maravilha, era pra ser. Era pra ser. Conte pra mim, né, quando a gente fala de mulheres no volante, eu lembro muito quando eu fui tirar minha carta de motorista, né, que fica tenso sempre, e acho que a gente fica com aquele receio, um julgamento e tal, mas tem gente que não consegue nem chegar nessa coisa de eu vou entrar num carro, né? Como é que você começou a falar para as mulheres sobre isso? Olha, foi uma coisa tão nessa linha do tem que ser, era pra ser. Olha, eu sou comunicóloga, sou especialista em programação neurolinguística e inicialmente o meu trabalho era ajudando pessoas a vencer o medo de falar em público, porque eu me especializei em medos e fobias. E só que o que acontecia é que muitas mulheres começaram a me procurar dizendo: eu tenho usado um pouco do que você fala para vencer o medo de dirigir. E o meu filho que trabalha comigo, que é especialista em marketing, falou assim: mãe, vamos começar a oferecer consultorias para as mulheres que querem superar o medo de dirigir. E eu comecei a fazer atendimentos individuais. E aí isso já foi no início da pandemia, era sempre online. Mas aí começaram a surgir alguns problemas que me deixaram triste. O primeiro problema era o seguinte: só quem podia pagar pelos atendimentos tinha acesso. Só que o número de mulheres com medo de dirigir é muito grande. E eu comecei a ficar com o coração tão apertado, porque eu lembrava muito que quando eu era criança, eu até me emociono quando eu lembro disso, a única mulher da minha família que tinha carteira de habilitação era a irmã do meu pai, mas ela nunca conseguiu dirigir, porque o medo não deixava. E todo mundo dizia assim, vai com medo mesmo. E ela foi. E um dia deu uma leve batidinha e aí que traumatizou. Vendeu o carro, entrou em depressão. Aquilo sempre me machucou muito. E aí quando veio essa possibilidade de ajudar mulheres, eu fiquei muito feliz, uma homenagem à minha tia. Só que eu percebi que só quem podia pagar, porque atendimentos individuais tomam tempo. Aí surgiu esse problema. Mas surgiu um segundo problema. Além disso, eu já não estava dando mais conta de atender a todo mundo, porque o tempo é escasso. E aí veio o meu filho com a grande ideia. Mãe, por que você não transforma tudo que você sabe, que tem ajudado a tanta gente, num método pela internet? Mas que a gente colocasse num valor acessível para qualquer mulher e aí acabar com essa história de mulher com medo de dirigir. Porque não sei se você sabe, vocês sabem, essa história não se repete no resto do mundo. É muito típica do Brasil. Ah, é? Eu não sabia disso. Olha, eu vou até fazer uma pequena correção nos números. No mundo todo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, entre 6% até 8% da população mundial tem medo de dirigir, no geral. No geral. No Brasil, esse número chega a 9%. Só que desses 9%, 80% são mulheres. Ou seja, a grande maioria das pessoas que têm medo de dirigir são mulheres. Que história é essa? Estamos no ano de 2022, a mulher com tanta importância na sociedade ter medo ainda de dirigir. Porque dirigir não é luxo, é necessidade. É poder socorrer alguém que passa mal, é poder levar os filhos à escola, é poder fazer compras sem precisar depender da disponibilidade do marido ou de outras pessoas, é poder visitar a família. Na pandemia, como isso fez falta? Exatamente. E aí veio a grande ideia de criar o método. Aí eu parei tudo, parei de atender todo mundo e fiquei mergulhada em modelar um método. E quando nasceu, eu falei, nossa, ficou muito bom. Mas de ficar bom, na teoria, é muito simples falar. Falei, eu vou testar. Aí chamei 3 amigas, uma era até nora, que tinham medo de dirigir. Falei, vocês podem testar? Uma com 15 dias estava dirigindo, outra com 21 dias estava dirigindo, outra com 30 dias estava dirigindo. Falei, bom, tá na hora. E aí assim começou o método Mulher no Volante, que pra mim é mais do que um trabalho, acho que é uma missão mesmo. E das mulheres que falam pra você sobre medo, quais são os medos mais comuns? Olha, primeiro eu queria deixar bem claro pra todo mundo que o medo não é de dirigir. Não é de dirigir, porque a maioria sabe dirigir. O medo é de ser julgada.
O medo é de passar vergonha, o medo é de machucar alguém, porque a mulher tem esse instinto de proteção. E de responsabilidade, né? A grande estatística de acidentes de trânsito não envolve mulheres. As mulheres são muito prudentes, são perfeccionistas e são seus maiores carrascos. Se elas falham, não precisa nem ninguém culpá-las, porque elas já se culpam. Então, o primeiro ponto é, essa história de medo de dirigir não é bem medo de dirigir, é o medo do julgamento e medo de passar vergonha. Primeiro ponto. Segundo ponto, muitas pensam, acho que eu não nasci para isso, acho que eu já nasci com medo. Ninguém nasce com medo de dirigir. Tem muitas que caem na... hoje é dia da mentira. Eu estava vendo o quadro, aliás, parabéns, foi muito divertido. Eu estava vendo o quadro do dia da mentira. Antes da gente cair nas mentiras da sociedade, tem um grande enganador que prega mentira o tempo todo pra gente. Um diálogo interno, que é muito sabotador. Quem aqui nunca ouviu uma vozinha interior dizendo assim, você vai errar, vão rir de você, você vai falhar. Ah, mas se acontecer isso? Quando vem um se, pode saber que é uma armadilha desse diálogo interno. É o grande mentiroso. Então vamos desmascarar. Ninguém nasceu com medo de dirigir. Nós nascemos com a possibilidade de ter medo, que o medo é uma emoção primária, útil para o ser humano. Mas a partir do momento que esse medo fica constante e repetitivo, ele virou um bloqueio emocional. Paralisou, né? Paralisou. Então, respondendo a sua pergunta, o que elas mais se queixam? Ou elas têm medo de dirigir na estrada, por causa dos caminhões, ou elas têm medo de dirigir na cidade. Por incrível que pareça, sabe qual é o medo delas na cidade? É parar no sinal vermelho, aí o sinal abre, elas deixam o carro desligar, o motorista de trás começa a buzinar, elas travam, dá um branco e elas ficam com vergonha. Elas se queixam muito disso. Outras têm medo de estacionar, outras de fazer ladeira. Cada uma canaliza para uma área. Mas eu garanto a todas, o medo não é de dirigir. O medo é de errar, de falhar, de ser julgada, de passar vergonha. Que demais. Tem um vídeo seu da buzina? Vamos colocar, legal, que é muito legal. Vamos lá. Ai, moço, não buzina não. Calma, moço, calma. Ai, gente, eu tô recém-habilitada. Oh, não, tem um pouco que eu não dirijo. Minha carteira tava lá ficando amarelada. Eu só renovava a carteira, hoje eu resolvi treinar. Calma, moço, não buzina não. Tenha paciência, pelo amor de Deus. Ai, eu não vou conseguir. É assim que você se sente? Fica calma, você não tá sozinho. Ó, tem um monte de mulher que passa por esse filme de terror. Mas a notícia boa é que você tem como se livrar disso. Isso é sintoma do medo de dirigir. Chama-se diálogo interno. Existe técnica para reprogramar. Fica tranquila. Respira fundo, mulher. Isso vai passar. Respira, maravilhoso. E isso é muito legal, porque quando eu comecei a dirigir, eu tinha isso da buzina, né? Nossa senhora, tá muito colado. E aí você fica pensando, nossa, vai bater. E vai. E hoje, por exemplo, eu brinco e falo, passa por cima, capaz, dá pra você ir aonde, não é? E você vai melhorando. Sim. Essa coisa também de um trauma, por exemplo, de passar por um acidente. Muitas mulheres têm isso, né? Sim. Passei por um acidente, de repente foi um acidente grave, e às vezes nem tanto, né? Como você comentou. E cria um bloqueio. Sim. Isso acontece também, né? Acontece, mas por incrível que pareça, a menor parte das mulheres que têm medo de dirigir é porque tiveram algum tipo de acidente. Ou porque foram vítimas, ou porque presenciaram. O grande causador do medo, em primeiro lugar, vem problemas na infância. Até os 7 anos de idade, tudo que uma criança ouve, vê e sente, ela absorve como uma esponja, sem nenhum tipo de filtro. Então, olha quem tem filho aí, preste atenção. Legal. Quando você diz assim, cala a boca, não aguento mais ouvir sua voz, você não faz nada que presta, ai, você faz tudo errado. Quando a gente ouve isso e é criança, a gente absorve. E isso vai para o inconsciente e tece o que vai ser a nossa personalidade do futuro. Então, muitas mulheres têm medo de dirigir porque lá no inconsciente tem uma voz acusadora dizendo, você vai errar, você não faz nada que preste, você vai falhar. E é daí que vem. E aí tem outros fatores, tem o preconceito. Quem nunca ouviu mulher no volante, perigo constante? A vida inteira. Mulher nasceu para pilotar fogão. Quem nunca ouviu esse tipo? E as meninas crescem, sem contar que quando são crianças, ninguém ganha carrinho, né? Os meninos ganham, as meninas não ganham. Então, mães, deem carrinhos para as meninas já crescerem sabendo que carro não é luxo, carro é uma necessidade. E faz toda a diferença, né? É independência. E isso também acontece na hora de fazer a prova, por exemplo? Muito. Porque quem é ansioso, né? Fica suando e aí esquece tudo. Engraçado que quando eu comecei o método, era só para mulher habilitada. Aí começaram a surgir as mulheres, por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, o método é para quem é habilitado. Então você entra e vê se te ajuda. E todas diziam que conseguiam. Eu falei, quer saber? Eu criei um módulo dentro do método só para quem não é habilitada, chamado de plano CNH. Então ali eu explico como é que ela se prepara, como
que ela vai se comportar. E olha, a grande maioria que faz o que eu digo, passa. Porque, na verdade, elas sabem o que vai cair na prova. Só que na hora acontece, sabe o quê? Ó, para vocês todos saberem o que acontece. Quando você começa a ser bombardeada pelo medo, um sinalzinho de alerta é enviado para uma regiãozinha aqui, ó, do cérebro chamada amígdala. Não é isso aqui, não, é aqui. Que é como se fosse um radar. Esse radarzinho avisa sinal de perigo. Não importa se é um perigo real ou imaginário. Quando vem o sinal de perigo, o nosso cérebro, a principal função do cérebro é a nossa sobrevivência. O que ele faz? Ordena um bombardeio de hormônios do estresse. Adrenalina, principalmente. Vai pela corrente sanguínea e por onde passa é um estrago. Tremedeira, suor frio, coração dispara, o músculo fica duro e vem o fantasma do branco que faz travar. Quando você sabe como controlar isso, basta você fazer o que você já sabe, que o resto se resolve. Então, hoje, o índice de aprovação das mulheres que fazem plano CNH é muito grande. Que demais. E é muito legal, a gente está vendo várias fotos aqui, né? Dos agradecimentos, depoimentos dela. É gostoso ter essa Viram sensação, família, sabia? é? Viram minha família, porque elas têm tanta gratidão, elas ficam tão emocionadas e gratas que todas as lives que eu faço, elas voltam para falar para as outras, já acreditem, vocês podem. Eu também achava que comigo, tem umas que tinham medo há 30 anos. Você sabe que muitas mulheres pensam assim, vou fazer aulas extras, vou fazer treinos para habilitados. Eu falei, gente, para tudo. Não é que os treinos não sejam bons. Esse treino é bom para quem não tem medo. Porque se você tem medo e vai treinar, te dá um branco que você esquece tudo. E não adianta, você joga dinheiro fora, tempo. E sabe o que acontece? Você educa o seu cérebro para acreditar que nada com você funciona. Ai, não pode, não é? Pode. Então, eu acho que nessa coisa, né, do medo, que a gente sabe que medo existe, né? Existe. Não deixar paralisar, como ela mesma disse. Mas acho que é bom a gente pensar nos benefícios, né? Como é bom você poder ir e vir, não é? É libertador. Elas me dizem o seguinte, para mim, dirigir é independência. Eu fiz um teste, fiz uma pesquisa. Você precisa dirigir para quê? E aí eu coloquei autoestima, liberdade, independência, lazer. E a grande maioria falou, para ser independente. Mas o que a mulher quer ser independente? Mas é ser independente para ajudar a família. Sim. É para poder trabalhar, é para levar os filhos à escola, para não sobrecarregar o marido. E é lindo de ver como elas parecem que viram um passarinho que começa a voar quando elas se libertam do medo. E é uma pena que muito poucas mulheres têm acesso. E agora eu tenho divulgado bastante e eu tenho ficado muito feliz porque a minha bandeira é vamos acabar com essa estatística de que mulher tem medo de dirigir. Porque na Europa não é assim. Você não vê mulher quase com medo de dirigir. Ou se aparece, é na mesma proporção dos homens. Então chega disso no Brasil. Se depender de mim, vou exterminar o medo de dirigir. Por favor, e você de casa, ficou de olho, gostou? Então faz o seguinte, segue ela, tá? Segue aí no Instagram, Mulher no Volante Oficial, tudo junto. Tem o e-mail também, se você quiser saber mais dos cursos, é suporte@mulhernovolante.com. Pá, seja muito bem-vinda à nossa casa, viu? Obrigada, foi um prazer, você é uma simpatia, adorei estar aqui, Obrigada. toda a equipe. E olha, no dia da mentira, desmascare o medo de dirigir, porque ele é um mentiroso, sabotador e dirigir é libertador. Um beijo. Fiquem com Deus. Amém. Quando você volta? Para Portugal eu volto dia 10. Dia Mas 10? em breve eu espero voltar, porque meu coração tá aqui. Nem que a gente consiga falar pelo Skype. Pode Combinado, ser? Então combinado. Tá bom. Foi um prazer. Beijo. Fica com O prazer Deus. é nosso, Tchau, viu? tchau. Obrigada. Tchau, tchau.